galerinha, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem. E hoje nós iremos trabalhar com figuras geométricas, isso mesmo, as figuras geométricas planas e as não planas, aquelas que apresentam e não apresentam volume. Vamos lá então? Observem aqui nesse quadro que eu coloquei algumas imagens com as principais figuras geométricas que nós conhecemos, tá? Existem outras, porém nós vamos trabalhar com essas aqui primeiro. Tá? As principais figuras geométricas que eu tenho aqui são representadas pelo quadrado, pelo retângulo, pelo triângulo e pelo círculo, correto? Então, essas figuras planas, elas apresentam características próprias. O que seriam essas características próprias? Elas são figuras bidimensionais, tá? O que são bidimensionais? Que elas apresentam apenas duas dimensões, tá? Quais seriam essas duas dimensões? Que elas apresentam apenas o comprimento e a largura da imagem, apenas o comprimento e a largura, correto? Elas são conhecidas também como figuras achatadas, são aquelas que não apresentam volume, correto? Então vamos ver aqui, eu separei um exemplo para vocês aqui. Eu tenho esse CD aqui, que ele tem um formato de um círculo. Ele tem a base circular, porém ele não apresenta volume. Como eu sei que ele não apresenta volume? Se eu pegar aqui esse caderno, colocar esse CD dentro do caderno, tá? E entregar para alguém, tá? Essa pessoa não vai saber se tem algum objeto aqui dentro ou não. Por quê? Porque ele é uma figura achatada, tá? Ele não tem aquele volume, aquela presença. Tá? Se eu colocar uma outra imagem dentro do caderno, como por exemplo aqui, se eu colocar esse cubinho aqui, colocar aqui dentro, já vai dar volume, ó. A pessoa vai saber o que tem dentro desse caderno aqui, correto? Então, figuras planas são aquelas figuras achatadas pelo qual não apresentam volume. Elas apresentam, assim, apenas duas dimensões, que são o comprimento e a largura, tá? Que é o tamanho da imagem, correto? Vamos lá, então. Então, o que seriam as figuras não planas, tá? Que são conhecidas também como sólidos geométricos. Você já parou para observar quantas coisas existem em nosso redor que têm forma geométrica? Por exemplo, os brinquedos, as frutas, os utensílios de cozinha, eletrodomésticos, o próprio material escolar de vocês tem e apresentam forma, eles têm volume, tá? Eles ocupam lugar no espaço, correto? As figuras não planas, que são conhecidas como figuras geométricas sólidas, também apresentam características próprias. Quais seriam essas características próprias? Elas apresentam, além da largura, além do comprimento, elas apresentam também a altura, que é o volume, a grossura do objeto, tá? Eu vou mostrar aqui para vocês esse outro caderno, tá? Eu tenho esse caderno aqui, tá? Por que que ele é uma figura não plana? Ele é figura geométrica sólida porque você pode manusear esse caderno, você pode pegar, você pode ver não apenas a frente, mas você pode ver as laterais atrás dele, tá? Porém, eles apresentam, é uma figura tridimensional, tá? Que eles apresentam três dimensões. Quais seriam essas dimensões? O comprimento do caderno, a largura desse caderno e a altura que esse caderno tem aqui. Por isso que são chamadas de tridimensionais. Tridimensionais vem de três: largura, altura e comprimento, tá? Eu tenho, por exemplo, aqui, eu vou fazer um desenho aqui e vocês, na casa de vocês vão procurar imagens semelhantes a esse objeto, a essa característica que eu colocar aqui, tá? Nós vamos colocar aqui, eu vou fazer um desenho, tá? De um cubo. Esse cubo vocês vão procurar em casa, tá? Imagens
que tem esse formato aqui. Nós podemos encontrar várias imagens, pode ser o próprio cubo mágico, tá? Que eu tenho aqui, o próprio cubo mágico. Você pode encontrar também uma caixinha de presente, tá? Você pode encontrar um dado, um potinho de flor. Todos esses materiais estão corretos, desde que eles sejam todos iguais. Em que sentido todos iguais? Sejam quadrados. O cubo é uma forma, tá? De vários lados iguais, tá? E essas formas, eles são quadrados, ó. 4 lados. E esses 4 lados devem ser iguais, do mesmo tamanho. Por isso que são chamados de cubo. Então, eu tenho aqui, esse cubo mágico aqui. Ele apresenta faces. Todas as faces são iguais, tá? Dentro da geometria, tá? O cubo apresenta, além dessas faces, tá? Ele caracteriza também por, ó, arestas. E esses cantinhos aqui, esses cantos, são chamados de vértices, tá? Então, num cubo, nós temos essa parte lisa aqui, que são chamadas de faces. Faces, a face é essa parte lisa aqui, composta pela figura geométrica de um quadrado, tá? Face, além da face, nós encontramos, para fazer essa ligação aqui, essas linhas aqui, são chamadas de, essas linhas aqui, elas são chamadas de arestas. São linhas, tá? Para conseguir dar o formato para esse desenho aqui, tá? E nós também encontramos esses cantos, tá? Que eu vou colocar aqui em forma de pontos, que fazem a ligação. Arestas formando, dando formato ao desenho. E esses pontos que eu coloquei aqui, que dá o ligamento dessas linhas, que são chamadas de vértices. Vértices, tá? Que é o ligamento das linhas e dá formato a esse desenho aqui. Eu vou fazer o desenho aqui, tá? De uma outra figura que vocês terão que encontrar o objeto lá na casa de vocês, tá? Não tô desenhando muito bem lá. Aqui. Aqui vocês podem observar que não tem lados iguais. Esses são maiores e esse é menor. A gente dá um nome para isso daqui de paralelepípedo, ou também conhecida como bloco retangular, porque ela vem, tá? Ele tem um formato retangular igual da figura geométrica plana. Eu tenho aqui exemplo, deixa eu pegar aqui, dessa caixinha de presente, tá? Ele é composto pelas faces, tá? Ó, são todas essas faces aqui, é composto pela figura desse retângulo aqui, das faces, que apresenta em forma retangular. Também nós vamos encontrar as vértices, que são esses pontos de ligamento aqui, e também as arestas, que é o encontro das linhas para formar essa caixinha de presente aqui, correto? Vamos lá para o nosso próximo exemplo? Procure na casa de vocês algo que tenha semelhança com essa imagem aqui. As faces são arredondadas, tá? Que eu tenho aqui essa latinha, aqui, ó. Essa latinha apresenta duas faces. Ela tem uma base, pela qual de apoio fica aqui, e essa face aqui de cima. Essa de cima, essa de baixo, tá? Essa face, ela tem um formato circular. Essa face aqui, ela é circular e apresenta duas. Aqui em cima, aqui embaixo, ela é circular. Porém, o seu corpo é redondo. Se eu largar essa latinha aqui e dar um empurrãozinho, ela vai rolar. Então, é conhecido como cilindro, tá bom? Então, ele apresenta duas faces, tá? Em formato de círculo, triângulo, que é representado pelo desenho, pela figura que eu recortei de uma árvore de pinheirinho,
tá? Mas o que eu vou solicitar para vocês é nesse formato aqui. Dentro da figura geométrica sólida, ela é conhecida de cone. Essa figura geométrica é conhecida como cone, tá? Ela apresenta uma base. Essa base, ela é circular, sim, circular. Ela tem como base circular. No entanto, ela tem o topo, que é o formato triangular, correto? Quais objetos, o que vem à cabeça quando é mostrado um cone como esse? Isso pode ser o quê? Um chapeuzinho, tá? Um chapeuzinho, aqueles de aniversário, tá? Ou pode ser, então, eu tenho aqui até a imagem, eu tenho só recortado aqui, que pode ser o chapeuzinho de bruxa, ó, também tem o formato de um cone, porém, nós encontramos também, não a base circular, mas sim a base quadrada, que nós podemos formar juntando os triângulos aqui, nós podemos formar a pirâmide, tá? Muitos objetos em formato dessa pirâmide aqui são utilizados para decorar a casa, tá? Várias velas também vêm num formato de pirâmide, só que a base de uma pirâmide, ela é quadrada. E aí vem a junção de vários triângulos aqui. Nós temos uma outra imagem, vamos ver se vocês conseguem encontrar em casa, que é uma esfera, uma bola, um formato, um corpo redondo, um formato circular, porém ele não apresenta vértice, ele não tem lado, ele é todo ele redondinho, tá? Então nós podemos observar que no nosso dia a dia, constantemente as formas geométricas estão lá juntinho com nós. Então, vocês vão pegar o livrinho de matemática de vocês, abrir na página 126 e fazer o número 1 e o número 2. Essas duas atividades serão corrigidas na próxima aula, tá? E aí, vocês vão acompanhar junto comigo a correção aqui. Ok? Então, beleza? Qualquer coisa, volte para rever esse vídeo aqui e até a próxima aula. Beijo e abraço a todos. Fiquem com Deus.